A informação com credibilidade no melhor do rádio-jornalismo. Repórter Cultura, na Cultura FM. 7 horas mais 44 minutos, 7h44. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 17 de maio. E conforme a gente já anunciou no início do nosso programa e agora, antes deste intervalo comercial, você que está acompanhando as nossas redes sociais, pelo YouTube e também pelo Facebook, já está vendo por aqui que nós já estamos com a presença ao vivo, online, claro, com o deputado estadual Napoleão Bernardes, que vai falar conosco diretamente de Florianópolis e vai falar conosco sobre essa situação que está sendo discutida pela Alesc, que é a situação dos municípios aqui do estado de Santa Catarina, referente às obras, principalmente aquelas obras que estão em andamento, estão paralisadas em função da falta de repasse de recursos que seriam oriundos ainda lá do governo anterior, do governo de Carlos Moisés, do Plano 1000, enfim, mas quem vai explicar como é que está a tramitação de estudo, o que está acontecendo lá na Alesc, é o deputado estadual Napoleão Bernardes. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Odair. Bom dia a toda a gente amiga de Timbó, de todo o Vale Europeu, que está acompanhando a boa programação da cultura. Estamos muito empenhados em relação a esse assunto, Odair, no sentido de ser o advogado de defesa dos municípios catarinenses, das cidades do nosso estado e, notadamente, do Vale Europeu. Estamos defendendo Timbó, Indaial, Ascurra, todas as cidades do Vale Europeu e de Santa Catarina que têm obras fruto de convênios ou transferências especiais por parte do governo do estado e que já tenham sido iniciadas. E por um argumento muito simples e muito direto: aquilo que começou não pode parar, por respeito ao contribuinte, por respeito ao dinheiro público. Há muitas obras no estado de Santa Catarina e há muitas obras aí em Timbó e no Vale Europeu que foram iniciadas pelas prefeituras, mas fruto de convênios, de parcerias com o governo do estado. Obras que já iniciaram, que já tiveram desembolsos por parte do governo do estado, e agora, chegando quase a 6 meses de governo, esses pagamentos não continuaram, o que tem ocasionado, eventualmente, a paralisação de algumas dessas obras, o que é de todo inaceitável, porque, afinal de contas, parar uma obra para depois recomeçar, isso é prejuízo no bolso do cidadão, prejuízo no bolso do contribuinte, isso sempre custa mais caro, além dos transtornos em relação à população. Então, a nossa tese aqui na Assembleia, e ontem nós aprovamos na Comissão de Assuntos Municipais, eu sou o vice-presidente dessa comissão, o deputado Tiago Zilli é o presidente da comissão, eu sou o vice-presidente, e nós aprovamos ontem na Comissão de Assuntos Municipais um requerimento para que haja uma audiência pública na Assembleia Legislativa com todos os prefeitos do estado de Santa Catarina e com a presença do governo do estado, para cobrar firmemente do governo do estado que seja pactuado um calendário, um cronograma de pagamento para que essas obras sejam honradas e possam de fato ser entregues aí à população. No caso de Timbó, por exemplo, inclusive o vereador Flávio Bussi de Timbó esteve conosco ontem na Comissão de Assuntos Municipais. Nós temos aí o caso da própria rua Silésia, que é uma rua importante. Temos o caso do Hospital Oase, em relação a Ascurra Indaial, tem a ligação Ascurra Indaial, que é uma paralela à 470, em Rio dos Cedros, por exemplo, o acesso à região dos lagos, ou seja, muitas obras emblemáticas que já iniciaram, que já começaram, e que agora estão paradas lá na frente da casa do cidadão, gerando transtorno, e que, se forem paralisadas, vão custar muito mais caro depois. Então a nossa tese é muito firme, Odair. Aquilo que começou não pode parar. E o que o governo do estado tem alegado junto à Alesc, no sentido de não ter dado continuidade ou nesses 6 meses não ter conseguido fazer uma avaliação para continuar o repasse de recursos? Num primeiro momento, Odair, e aí é compreensível, o estado anunciou que estava fazendo um diagnóstico disso, até porque era um novo governo que estava começando. Até aí 100% compreensível. E nós, no Vale Europeu, inclusive, tomamos a iniciativa de ajudar. Antes mesmo da minha posse, que foi em 1º de fevereiro, ao longo de janeiro, nós percorremos as 14 cidades do Vale Europeu, Timbó, Inclusa, Indaial, Ascurra, todas as cidades do nosso Vale Europeu, uma a uma, fazendo um levantamento, um diagnóstico disso. Obra por obra, convênio por convênio, transferência por transferência. E entregamos à Secretaria da Fazenda, então o Vale Europeu fez a sua parte, se antecipou e já em fevereiro entregou à Secretaria da Fazenda um diagnóstico com o status atualizado de cada uma daquelas obras para facilitar naquele trabalho de avaliação, de diagnóstico. A composição da Secretaria de Infraestrutura acabou demorando. O secretário de Infraestrutura, que é um competente secretário, como é o secretário da Fazenda, o secretário GR só foi nomeado entre março e abril. Ou seja, aí já se passavam 4 meses de governo. Nós respeitamos também o tempo de transição e fomos lá, de novo,
todos os prefeitos da região conosco, com os deputados do Vale Europeu, eu, deputado Egídio Ferrari, Marcos da Rosa e Ivan Nates, todos os 4 deputados, tanto na Secretaria da Fazenda quanto na Secretaria da Infraestrutura, com todos os prefeitos da região, entregamos o mesmo diagnóstico. E a fala foi no sentido que estava naquela fase de avaliação. E acontece que já se passaram 6 meses de governo e nenhum desembolso voltou a ser feito. Algumas obras estão continuando porque as prefeituras estão tirando dinheiro do seu bolso. Mas significa dizer que estão tirando de outras ações, como consultas, cirurgias, exames, outras ações que são de responsabilidade da prefeitura, porque o governo do estado não tem comparecido com a sua parte nesse meio tempo. E aí, eventualmente, o governo do estado fala que tem dúvidas sobre uma ou outra obra pontual. E qual que é a minha tese? Também muito clara e simples. Se há dúvida ou interrogação sobre uma ou outra obra pontual, se faz análise desta obra específica e não para todo o conjunto de obras, fazendo com que Santa Catarina possa se tornar o maior canteiro de obras inacabadas de todo o Brasil. Ô, Napoleão, você fez uma fala contundente aí na LESC e qual foi a repercussão? O governo tem iniciado um programa de passar região por região, associação de municípios por associação de municípios, conversando com os prefeitos regionalmente e também com os prefeitos individualmente para estabelecer prioridades. Agora, a nossa visão é muito clara. Qual é a prioridade? É concluir aquilo que começou. Né? E aquilo que começou não tem muita margem para discussão, né? Tem que ser efetivado e tem que fazer acontecer. A gente sente por parte do secretário da Infraestrutura, do secretário da Fazenda, muita disposição sempre ao diálogo e sempre compreensão dessa linha de corte. Porque veja, Odeira, a gente não está nem questionando aquelas obras que foram anunciadas, prometidas e que não começaram. Porque daí é justo, né? Cada governo responde pelas suas promessas. Agora, aquilo que iniciou, aquilo que já começou, aí independe do CPF de quem assinou. Aí é o CNPJ do Estado que tem que valer, tem que ser levado a sério, por segurança jurídica e por respeito ao contribuinte, por respeito ao cidadão. Mas a gente sente que, especialmente após a apresentação e a aprovação desse requerimento, convocando a audiência pública, tem havido uma mobilização aí por parte do governo. Eu quero crer que muito em breve, já deveria ter acontecido, mas que muito em breve possa ter o anúncio aí de um cronograma de pactuação do pagamento daquilo que iniciou, para que essas obras continuem e para que essas obras possam ser entregues à população e cumpram as suas finalidades. O governo Jorginho Melo teve uma votação expressiva, né, no segundo turno, teve um apoio maciço, então, da população catarinense, só que apoio político, ele depende também de ação política. Então, nesse momento, não seria até muito inteligente, por parte do governo estadual, estar arrastando a consecução dessas obras, porque vai impactando no capital político também, né, Napoleão? Claro, grandes votações geram grandes expectativas. Eu próprio fui eleito em Blumenau na minha primeira eleição com a maior votação da história. O que significa dizer isso? Uma grande expectativa recorde também, e é preciso dar conta do recado. Eu sinto, da parte do governador Jorginho Melo, muita disposição. É um governador que tem muita iniciativa, tem muita abertura também ao diálogo, é um governador que tem uma visão municipalista e, obviamente, quer acertar. Talvez neste caso específico, né, o que pudesse ter acontecido já há algum tempo, eventualmente é uma pactuação, né, nem que fosse acenando, mas com certeza, né, enfim, acenando com evidência, com clareza, né, uma pactuação de pagamento, que precisaria ser tudo de uma vez só, evidentemente. Né, o Estado tem que se reorganizar financeiramente. A receita do Estado hoje não é aquela que havia há algum tempo atrás. Essas coisas mudam, essas coisas alteram. A gente tem toda a compreensão a esse respeito. Mas o que se espera, né, em termos de planejamento de obras? É uma previsibilidade. Se acenar, né, um cronograma de pagamento, ainda que, enfim, parcelado, né, enfim, o pactuar é que teria sido importante, né, mas ainda está em tempo e a gente espera que isso seja acenado o quanto antes. Eu tenho essa convicção. A Alesc também solicitou uma avaliação dos municípios, um levantamento dos municípios da situação. Já todos os 295 municípios enviaram já esse levantamento da atual situação? Sim, esse levantamento já está completo. Na semana passada, nós aprovamos esse requerimento na Comissão de Assuntos Municipais, solicitando essas informações aos municípios. Em cerca de 48 horas, todos os municípios já tinham feito as devidas atualizações. Aí na reunião de ontem,
nós aprovamos essa convocação da audiência pública e a resposta foi imediata, até porque está todo mundo com a espada sobre a cabeça, né? O que um prefeito quer? É atender a sua população, é ver a obra no seu município feita, realizada, pronta, entregue, que siga adiante. Então tem havido uma pronta mobilização por parte dos prefeitos, atendendo a esse chamamento da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, e a Comissão de Assuntos Municipais é justamente a guardiã desse tema para defender os municípios, né? Quando a gente fala na figura dos prefeitos, nós estamos falando na defesa da população, porque o prefeito representa a sua população, quer a entrega à sua população, e é isso que nós temos feito com muita firmeza e com muita contundência aqui na Assembleia Legislativa. E a audiência pública, então? Essa audiência pública deve mobilizar todos os prefeitos? A ideia é essa, que mobilize todos os prefeitos? Já tem data para ela? E o que exatamente vai acontecer nessa audiência, Napoleão? Dia 30 de maio, eu tenho convicção que nós teremos presença máxima de prefeitos. A totalidade dos municípios, eu tenho convicção, vão estar representados na Assembleia Legislativa, os 295 municípios. Esse é um tema que tem despertado assim, a atenção máxima de todo gestor municipal, de todos os municípios, porque em todos os municípios há obras que ou já paralisaram ou estão em vias de paralisar. E aquelas que não paralisaram ainda, não paralisaram justamente pelos municípios estarem colocando dinheiro na frente, dinheiro que seria investido em outras áreas, dinheiro referente a outras iniciativas, a outras obrigações dos municípios que os municípios estão botando na frente para que as obras não parem. Em alguns municípios as obras já pararam, em outros vão parar. Aqueles que não pararam ainda enfim, porque os prefeitos estão tirando dinheiro, né, de outras áreas, de outras obrigações, de outras responsabilidades, para que essas obras acabem não paralisando. Mas em algum momento isso vai acontecer. Então, o assunto tem despertado a atenção máxima de todos os municípios. Eu tenho convicção que essa audiência pública vai reunir a totalidade dos municípios catarinenses, os 295, e nós esperamos, por parte do governo do Estado, uma resposta muito clara, para que o governo do Estado acene já nesse dia e já nessa ocasião um calendário, um cronograma, um pactuar dos pagamentos daquilo que é remanescente. Muito bem, Napoleão, olha, eu quero agradecer imensamente você ter atendido a nossa solicitação para prestar esses esclarecimentos importantes aqui para a nossa comunidade. Afinal, Timbó, Rio dos Cedros, Rodeio, Indaial, toda a nossa audiência aqui regional tem alguma pendência com relação a esse assunto. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos nessa quarta-feira. Odeio, obrigado pela oportunidade, um abraço a toda a gente amiga do Vale Europeu, e a gente está aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis fazendo justamente aquilo que eu sempre me comprometi, a defesa contundente, firme, forte em favor dos municípios de Santa Catarina. Um abraço e um bom dia. Um abraço, ótimo dia a todos, obrigado pela oportunidade.